Sejam bem-vindos ao Podtan, um espaço onde a voz dos jovens não pede licença. Ela ocupa, questiona e transforma. Hoje, o microfone se torna a ponte entre quem pensa a cidade e quem a vive todos os dias, entre decisões e experiências, entre gestão e realidade. Por quando o jovem fala, não é apenas opinião. E presença é posicionamento, é futuro em movimento. E é daqui que a nossa conversa começa. Hoje iremos apresentar o Podtan com o prefeito Fernando de Oliveira Ribeiro, nascido em 13 de dezembro de 1964, casado com Cícera Muniz Ribeiro, pai de 3 filhos. Chegou no município de Carlinda no ano de 1998, sendo desde então pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Possui graduação em Teologia, Administração e também em Direito. Foi eleito vice-prefeito para o mandato 2021 a 2024 e empossado prefeito do município de Carlinda no dia de 1/2/2023, após renunciar da senhora Carmelinda Leal Martins Coelho. Foi eleito prefeito para o mandato 2025 a 2026 com 5.236 votos. Bom dia, senhor prefeito. Vamos começar aqui então. O que diferencia um jovem que se posiciona de um que prefere não se envolver? Primeiramente, dar aqui o meu bom dia a todos e agradecer a vocês essa oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, compartilhando alguma coisa com vocês aqui, algo de interesse não só de vocês, mas também de toda a cidade. Parabenizar vocês pela iniciativa, a professora Nilceia, que está trabalhando aqui com vocês, e dizer que isso que vocês estão realizando aqui hoje é algo muito importante e que outros jovens depois vão se espelhar no que está acontecendo aqui e outros jovens também vão se interessar pela cidade, pelas necessidades da cidade, pelos problemas da cidade. Isso daqui eu acredito que é uma primeira experiência que vai trazer resultados. Repete, por gentileza, a sua pergunta. O que diferencia um jovem que se posiciona de um que prefere não se envolver? Uma boa pergunta. A diferença que existe entre um jovem que se posiciona e um que não quer se envolver. O que se posiciona, ele contribui. O que se posiciona, ele mostra que ele está interessado. O que se posiciona, ele está em condições de mudar alguma coisa. Aquele que não se posiciona, ele se omite. E quando a pessoa se omite, ele deixa de apresentar ideias, ele deixa de exercer direitos e ele deixa de contribuir com a sociedade também. Então, entre os dois, está na frente aquele que se posiciona, aquele que apresenta as suas ideias, aquele que defende as suas ideias, tá? O que ajuda realmente a sociedade, e é isso que não precisa para nossa sociedade, para nossa cidade. Realmente, a sociedade, desde o princípio, o homem é um ser social. E desde o princípio, aqueles que se posicionaram, eles fizeram a diferença e são lembrados. Aqueles que não se posicionam, que se omitem, eles não são lembrados, eles não fazem diferença. Então, é bom que todo jovem tenha isso em mente. Eu tenho oportunidade de falar, eu tenho oportunidade de fazer, eu tenho oportunidade de contribuir, aproveite essa oportunidade. Tá, muito obrigado. Bom dia, prefeito. Bom dia. Quando o senhor tinha na cidade, imaginava que um dia seria prefeito? Qual é a idade de vocês aqui hoje? 14 anos. 13. Nessa idade eu estava em Londrina, no Paraná, onde nasci, e nessa idade eu estava como vocês, em sala de aula, estudando, tá? E não tinha essa perspectiva, por ser Londrina uma cidade grande, né? E uma cidade onde eu vivi a minha infância, a minha adolescência, e não havia essa perspectiva não. Mesmo depois que eu cheguei ao Mato Grosso, aos 19 anos de idade, eu ainda não tinha essa perspectiva. As coisas vão acontecendo conforme Deus
permite acontecer, né? E como eu disse agora há pouco, são oportunidades que surgem. E quando surge, se você se apresenta, se você encara a realidade, se você vai para cima, você pode alcançar. Se você se omite, não. Aconteceu na minha vida de eu chegar a ser prefeito pelos meus posicionamentos, não só como pastor interessado pela cidade, porque era aqui que eu estou vivendo há quase 28 anos, esse ano faz 28 anos, então eu tinha interesse pelas necessidades da cidade, pelos eventos, pelas tomadas de decisão, participei de eleições ajudando, apoiando alguém. É importante que a pessoa se posicione e escolha alguém em quem ele acredita. Não, esse daqui vai dar certo. Pode ser que você sofra algumas decepções? Pode, isso acontece, porque nem tudo é como nós queremos, mas o importante é que você se posicione. Então eu não tinha esse pensamento há anos atrás. Quando cheguei aqui, depois de uns 8 anos, um ou outro sempre dizia: pastor, por que o senhor não se candidata a prefeito? Eu dizia: não, a minha tarefa aqui é outra. Não penso nisso. Mas, depois de várias situações, vendo as necessidades, fui convidado a ser vice na época e fui vice por uma questão de decisões, né? Alguém tomou a decisão e, por questão desta decisão, eu acabei assumindo a prefeitura. E uma vez que você assume, você precisa trabalhar para fazer o melhor possível, tá? Fazer o melhor possível, entregar aquilo que a população espera. Sempre, né? Sempre. Você vai conseguir realizar tudo? Não. Ninguém consegue realizar tudo o que é necessário e ninguém consegue agradar a todos. Mas você precisa fazer o melhor, dar o melhor de você, tá? Então, a resposta para essa pergunta sua é: nessa idade eu não tinha essa perspectiva. Mas eu acredito que pela formação, Deus, que sabe todas as coisas, está me moldando para chegar a essa situação. Tá? Muito obrigado. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até aqui? Olha aí, existe o lado humano, né, família, e Sim. existe o lado social. Alguns momentos marcantes. Vocês falaram qual foi o mais marcante. Eu vou destacar alguns, tá? Pode ser um do lado político ou outro familiar, pode ser. Tá bom. O momento mais marcante foi quando eu resolvi, né, e convidei uma jovem para se casar comigo. Foi um momento assim de bastante preocupação, porque eu tinha 2 respostas, e das 2 eu receberia uma, ou sim ou não. Tá? Essa foi a escolha da minha vida. Nós estamos casados há 38 anos, tá? E isso daí definiu toda a minha vida. Foi com esta moça que eu tive 3 filhos, né? E esses 3 filhos já me deram 4 netos. Quer dizer, o Fernando, que era um só, hoje já se multiplicou, replicou, não é? E foi um momento bastante marcante da minha vida como pessoa, tá? Questão humana. E na questão política, alguns momentos marcantes de nossa vida, da minha vida, foi ter assumido em uma circunstância que alguém pensava: olha, não vai ser possível direcionar o município, fazer a gestão do município com um novo governo. É uma questão de pensamento, que a pessoa tem o direito de pensar e se expressar. Mas eu pensei, se eu estou aqui como vice, hoje eu tenho que assumir aí a prefeitura e eu tenho que trabalhar por essa prefeitura. E vamos buscar fazer o melhor. Eu acredito que houve surpresas, porque algumas pessoas depois disseram para mim: prefeito, quando o senhor assumiu, nós dizíamos assim: pastor pastor o negócio dele é igreja e não administração. Eles não sabiam que eu já tinha administração na minha formação, eu já conhecia uma parte dos problemas da cidade, ainda que chegando lá eu vi muito mais, né? Então foi um momento importante, tá? E chegando
a administração, chegando a ser prefeito, eu conheci algumas realidades que até então ainda não conhecia. Por exemplo, na área que vocês estão aqui hoje trabalhando, vocês estão militando para se formar, não é? E eu encontrei algumas situações, esses dias foram destaque aí no Mato Grosso, como por exemplo, na primeira reunião que eu fui do DRE, eu passei uma vergonha terrível. Nós, professores que estávamos lá, não sei se Nilceia estava naquela reunião 2023, quando chegamos lá, apresentaram o prefeito de Carlinda, prefeito de Floresta, todos os prefeitos dos 7 municípios. E uma salva de palmas, não sei o quê. Dali a pouquinho, começaram a colocar lá no painel grande lá os índices de cada cidade. E quando foi passando cidade, quando chegou Carlinda, nós estávamos lá na rabeira da rabeira, tá? Nós estávamos em último lugar, longe dos primeiros colocados. E aí eu fiquei envergonhado. E eu vi que os nossos professores, nossos profissionais da educação ficaram também bastante chateados. Eu falei, poxa lá vida, o que está acontecendo com nós, Carlinda? Voltamos, nos reunimos com os nossos profissionais da educação, no caso ali os municipais, né? E eu disse a eles, vocês não me verão mais numa reunião como aquela, para passar uma vergonha. Nós somos os últimos, gente, nós temos que mudar esse quadro. Vamos transformar essa educação. Não quer dizer que eu fiz tudo, não. Ninguém faz nada sozinho, tá? E o mérito ele tem que ser repartido entre todos. Os professores abraçaram a ideia, houve engajamento. Os alunos também, quando eu digo professores, eu vou falar desde o guarda da escola, tá? Desde o motorista, os auxiliares, os monitores, todos eles, professores, coordenadores, diretores, abraçaram a ideia e vamos mudar essa situação. Em 2023 nós percebemos que havia uma mudança boa nas nossas salas de aula. E quando chegamos ao final, nós vimos que nós mudamos aí umas 2 posições, mas ainda não estávamos onde nós almejávamos. O trabalho, gente, ele tem que ser consistente. Nem tudo você consegue da noite para o dia, tá? No ano de 2024, aí sim, aí deslanchou, as coisas passaram a acontecer e nós chegamos ao final de 2024 com bons resultados. Tudo que nós tínhamos em mãos e que nós podíamos ver era nós estamos bem. E 2025 vieram os resultados de forma oficial e nós estávamos em primeiro lugar do nosso DRE, em segundo lugar no estado do Mato Grosso com 3 escolas premiadas. Aquilo para nós foi marcante. E aí nos falaram, olha, dificilmente o município consegue manter posição no ano subsequente. E aí conversamos de novo, falando, nós vamos trabalhar para manter posição no ano que vem. E trabalhamos, nesse ano nós melhoramos a posição, ainda ficamos em segundo, porém nós tínhamos 3 escolas premiadas, nesse ano nós premiamos as 5 municipais, quer dizer, 100% premiadas no estado. E dentre as 10 primeiras do estado, nós colocamos 3 de Carlinda. Quer dizer, Carlinda está bem colocada entre os 142 municípios. Isso para mim é uma alegria, para os profissionais da educação, para os nossos alunos, entendeu? É uma honra para nós, para todos nós carlindenses. Carlinda não aparecia no cenário estadual. Agora nós vemos uma diferença. Carlinda é conhecida. Semana passada, quando estávamos lá para receber o selo diamante, eu acho que eu estou falando bastante, né? Não importa. Pode não. Falar, tranquilo? Pode falar. Eu não perguntei o tempo, né? Quando nós estávamos lá para receber o selo diamante, as pessoas das outras cidades maiores, vinham conversar com a gente e perguntar: vocês são Carlinda? Carlinda. Como é que vocês estão trabalhando lá? Quais são os materiais?
como é a forma de vocês trabalharem em sala de aula. E alguma coisa a gente passa, mas muita coisa a gente tem que aprender, não é? Muita coisa as pessoas precisam aprender. E passamos. Isso para nós foi uma honra, as pessoas reconhecerem, né? E estarem vendo Carlinda brilhar. Na verdade, eu acho que foi o único município que foi chamado 5 vezes até, vamos dizer assim, ao pódio, né, para ser homenageado. Então, foi um momento marcante, está sendo marcante, tá? Uma vitória e tanto por causa do seu mandado, né? Eu não vou dizer que é por causa do mandato, é porque vamos agora dar glória a quem pertence à glória, né? Sim. A Deus, né? Ele... Se colocar Deus em primeiro lugar, tudo acontece, né? Acontece. Ele nos deu a graça de entender que nós precisávamos mudar e de estar junto com o pessoal da educação e todo mundo abraçar. Os alunos se engajaram. Eu creio que a Olimpíada do Saber, a Olimpíada de Ler e Soletrar, ela foi preponderante, não é? Inclusive, esse ano nós vamos repetir novamente, né? Nós temos um dos campeões aqui do ano passado, né? Vamos repetir novamente aí e eu creio que os resultados vão acontecer, tá? Em primeiro lugar, então, glória a Deus por nos ter ajudado. Muito obrigado. Bom dia, prefeito. Bom dia, filho. Vou começar pelas perguntas. E para aquele jovem que sonha em ser prefeito, vereador ou participar da política, por onde ele deve começar? Olha aí uma pergunta interessante na questão política. Jovens, há muitos anos atrás, eu sempre gostei muito de ler, tá? Desde pequeno eu sempre gostei de... Aliás, a minha família toda é constituída de leitores. Quando eu viajava, muitas vezes eu trazia livros para casa e aí tinha que trazer 3, 4 livros, porque meus filhos liam, minha esposa gosta de ler e eu também lia. Tinha que ter 3, 4, 5 livros para não dar briga, porque um queria ler na frente do outro. E a leitura nos ajuda muito. E eu me lembro de um artigo que eu li há mais ou menos uns 30 anos atrás, da revista Veja, aquelas páginas amarelas, não sei se algum de vocês ainda lê, e ali tinha um comentarista chamado Roberto Campos, um grande estadista, um homem de uma visão muito grande com relação aos problemas da sociedade brasileira, e ele colocou uma posição. Ele disse: por que no Brasil nós temos tantas dificuldades em relação a outros países mais desenvolvidos? E ele usou como parâmetro os Estados Unidos. E ele apresentou naquela matéria ali que nos Estados Unidos as melhores mentes que vêm desde o ensino fundamental até as faculdades, quando sai das faculdades, as melhores mentes, os melhores alunos, aqueles que mais se destacam, são aqueles que são chamados ou aqueles que adentram na política. Essas mentes é que direcionam um país, direcionam um estado, direcionam uma cidade. Se lá na prefeitura, no governo do estado, no governo do país, a mente não é uma mente brilhante que cria, não é uma mente visionária, ora, é claro que os resultados não vão ser tão bons, tá? Então, eu li aquela matéria toda e analisei e fiquei pensando, poxa vida, o que é preciso para ser um político e ser um político bom? É claro que, guardada as probabilidades de cada município, de cada estado, tamanho, população, oportunidades, né? O que é preciso? Ter uma mente aberta. Então, o jovem precisa ter uma mente aberta para a realidade do seu município, do seu estado, do seu país. O jovem precisa conhecer os problemas. E o jovem precisa pensar esses problemas. Poxa vida, como é que eu poderia mudar isso daqui? Se fosse eu prefeito, se fosse eu governador, como é que eu poderia, o que eu poderia fazer para mudar isso daqui para melhor, tá? Então, o conselho é esse. E envolvimento, engajamento. Hoje nós temos realidades diferentes de 20 e tantos anos atrás. Vou falar algo para vocês aqui que existiu aqui quando vocês ainda não tinham vindo a esse mundo, tá? Vocês eram somente um projeto de Deus naquele tempo.
O tempo de vocês ainda iria chegar. Quando chegamos aqui, eu acho que a Nilceia participou disso também. Nós tínhamos que, quando queríamos se comunicar, nós tínhamos que ir ali no PS, que era um posto de serviço telefônico, e de lá a gente pedia a ligação, fazia a ligação. Quando era para a gente receber um telefonema, alguém ia lá na casa da gente, ó, o mensageiro falava-se, né? E ó, tem um telefone para você daqui tantos minutos. Você tinha que correr lá, você pagava o mensageiro, ia lá, ia conversar. Hoje, de manhã cedo, ou no meio da hora que vocês quiserem, vocês simplesmente pegam o celular e conversam com quem vocês conversam com parentes de vocês lá do outro lado do mundo. Isso é muito bom. Isso é informação. E quem tem informação tem poder, né? Tem poder nas mãos. Agora, nós temos que cuidar muito com essas informações. Ela é boa? Ela realmente reflete a realidade? Ela é verdadeira? Porque este poder que temos hoje, que é o poder da informação, ele é muito bom para edificar, para construir, para melhorar. Mas ele também pode destruir quando a informação não é verídica, quando a informação é passada de uma forma a atender a interesses de A ou de B. Então, jovens, se interessem, se informem, usem as ferramentas que estão ao alcance de vocês, tá? E se você tem um pensamento para o futuro, se você tem um pensamento, vai se preparando. Primeiro preparo da pessoa, casa. Segundo lugar de preparação, escola. Às vezes a pessoa, meu Deus, escola hoje de novo, é necessário. Quem quer vencer, quem quer aparecer, quem quer contribuir, ele precisa se preparar. A escola é o local essencial para a preparação. E se você pensa, um dia eu posso ser um vereador, eu posso ser um prefeito, se prepare sempre, conheça as realidades da sua cidade, do seu estado, do seu país. E nós temos jovens de destaque na política hoje, tá? Quer ver só? Vocês devem saber. Me cite o exemplo de um jovem de destaque na política hoje. Jovem não, mas o Nicolas Ferreira. Olha aí, ó. Nicolas é um jovem que está se destacando. Tem os seus pensamentos, expressa bem os seus pensamentos e consegue engajamento. Ele chegou lá por acaso? Ele chegou lá por acaso? Não. Ele se preparou. Se posicionou. É importante o jovem se preparar, se posicionar e outra coisa, esperar a hora. Nunca atropele o momento, espere o momento certo e quando o momento se apresentar, encara, vai para cima, tá? Quando uma pessoa tiver a chance, não adianta começar e não terminar, né? Não pense duas vezes, tá? Não pense duas vezes na hora que a oportunidade chegar. Pense antes, se prepare antes. Quando ela chegar, abrace, tá? Pensar na hora não dá certo. Às vezes você vai pensar na hora sem ter analisado antes. Às vezes você vai, não, eu ainda tenho que pensar muito. Às vezes o pensar muito sem estar preparado também atrapalha, tá? Vamos lá, querem continuar? Bom dia. Bom dia, meu filho. Como os jovens podem participar nas decisões da cidade? Olha aí, como os jovens podem participar das decisões da cidade. Vou apontar para vocês aqui um fato que marcou a história do Brasil, tá? E foi a mocidade quem marcou essa história aí no Brasil. Nós tivemos duas situações. Vou falar primeiro uma, depois outra. Nós tivemos uma situação no Brasil antes do nosso regime atual de governo. Nós tivemos um governo militar, um regime de governo militar, e que trouxe vários resultados bons, mas também alguns contraditórios, que muita gente aponta como contraditórios. E por volta do ano de 1984, nós tivemos um movimento no Brasil, vocês devem ter estudado isso em história, chamado Direta Já.
O que esse movimento defendia? Defendia que nós tivéssemos a redemocratização do país, ou seja, eleições diretas, porque naquela época a eleição ela não era feita de forma direta, principalmente para deputados federais, senadores, governadores e presidente. A juventude participou ativamente daquele movimento, foi a massa que foi reivindicar eleições diretas. Uma outra situação que nós tivemos e que marcou a história do país, respondendo essa pergunta, como o jovem pode participar? Após a redemocratização, nós tivemos a eleição de um cidadão chamado Fernando Collor de Mello. E começou muito bem. No auge, eu me lembro que as crianças penteavam até o cabelo, do jeito do presidente Fernando Collor, era aquele ícone, né? O que aconteceu? Tiveram alguns problemas ali e a mocidade foi para cima, a juventude foi para cima. Foi o movimento dos cara pintadas, chamado. Os jovens foram para a rua pedir, na época, impeachment de Fernando Collor de Mello. Não foi um assunto tão profundo no que dizem respeito aos motivos como nós tivemos depois, mas deu resultado, quer dizer, a mocidade participou, a juventude participou. Saiba sempre escolher as suas prioridades, saiba analisar as situações, busque conhecer o que está se passando no dia a dia na sua cidade, para você poder tomar decisões e participar. E vá para as reuniões, vá para a Câmara, vá na Prefeitura. Quando tiver uma reunião que é de importância para a cidade, vai para cima, tá? Queria se informar também. Se informar e se manifestar. Eu sou muito novo. Pense o seguinte, a Bíblia tem um verso que diz que dos anciãos, quer dizer, das pessoas de idade, vem a sabedoria e a experiência, mas dos jovens vem a força, tá? Então, use essa força aí, beleza? Temos mais perguntas? Temos muitas. Tem muitas aí? Eu preparo mais, só que daí talvez não consiga usar todas. Certo, tranquilo. Qual conselho o senhor daria para um jovem que quer um futuro melhor, mas ainda não sabe como começar? Um conselho para um jovem que quer um futuro melhor, mas que não sabe ainda como começar, como iniciar. Eu vivi isso dentro da minha família, quando um dos meus filhos recebeu uma proposta de emprego. Ele já estava trabalhando em uma loja, e por se destacar, alguém mencionou o nome dele para um empresário de uma grande firma que nós tínhamos aqui, uma grande empresa que nós tínhamos aqui, no setor madeireiro, para trabalhar no escritório. E o patrão lá, o dono, ouviu falar dele e mandou chamar. Só que quando ele chegou lá, ele tinha 15 anos. Ele não tinha completado 16 anos. E aí o camarada entrevistou, conversou tudo, e aí disse para ele: meu filho, eu gostei de você, mas eu não posso te contratar por causa da idade. Você vai ter que fazer alguns serviços aí, como por exemplo, fazer serviço de banco. Naquela época, dinheiro não era simplesmente pegar o celular, tá, e mandar pagar lá, aqui. O dinheiro era carregado em espécie, dentro de bolsas, né? Falou, corria risco. Você é muito novo para ele. Ele veio para casa, ele chorou, ele reclamou por ser muito novo. Tempo passou, um ano depois ele foi admitido naquela empresa. E desde então ele começou a se preparar. Chegou o momento em que ele tinha que fazer faculdade. E ele dizia: pai, eu quero fazer direito, eu quero ser advogado, eu quero ser um advogado. Mas aqui não tinha direito na nossa região. Um dia ele falou para mim: pai, e agora? Eu falei: faça outra faculdade aí, comece em outra, depois você vê, as oportunidades vão chegar. E ele foi fazer letras. E fez o primeiro semestre de letras. Terminando o semestre, ele falou para mim: pai, estou indo embora para Londrina, já conversei com o tio, ele disse que eu posso ir para casa dele, eu vou para lá que eu quero fazer direito. Tá bom, vamos te ajudar.
E um dia ele estava, um dia de domingo, ele estava, um dia de sábado, coisa assim, ele estava para a beira do rio pescando com os amigos. Aí eu ouvi no rádio a notícia de que a Uniflor estava abrindo o primeiro curso de Direito em Alta Floresta. Quando ele chegou, eu falei: meu filho, você não vai para Londrina coisa nenhuma. Pai, mas o senhor vai matar meu sonho? Eu falei: não, o seu sonho está em Alta Floresta agora. Ele: como assim? Eu falei: vai abrir a faculdade de Direito. Ele entrou na primeira turma, foi o primeiro da turma a ser aprovado na OAB, e foi o primeiro advogado aqui de Carlinda, formado, primeiro aluno que passou aqui nessas salas da Tancredo, tá? A ser formado em Direito, o primeiro menino daqui. As coisas melhoraram? É claro que melhoraram. Tem problemas? Tem lutas? Tem? É claro que tem. Mas o caminho é esse. Estude. Quando você vê um professor ou uma professora abrir a boca para falar, para ensinar, saiba que dali está saindo riqueza para você. Agora, se você for esperto, inteligente, você vai aproveitar esse conhecimento. Se você simplesmente desprezar e só passar um tempo aqui, você passou o tempo, você perdeu o seu tempo e você não adquiriu a riqueza que estava sendo distribuída ali. Tá? Então aproveite o tempo. Muito obrigado. Como o senhor se sente hoje, sendo prefeito da cidade? Se sente realizado ou ainda existem sonhos e projetos que deseja concretizar? Como eu me sinto hoje sendo prefeito da cidade? Eu me sinto agradecido a Deus, a família, a população de Carlinda, pois eles me deram essa oportunidade. Essa oportunidade não é uma oportunidade que eu consegui sozinho, foi me dada essa oportunidade. Então eu estou agradecido. E se eu me sinto realizado, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: realização é algo que você conquista a cada dia. Algumas coisas que você faz te fazem se sentir realizado momentaneamente, mas ainda tem mais pela frente. Eu vou terminar, se Deus me der vida e saúde, eu vou terminar o mandato em 2028. E eu sei que algumas coisas vão acontecer daqui até lá, eu sei que algumas realizações vão ocorrer, algumas entregas vão ocorrer, mas ainda vai ficar muita coisa. Então, eu penso que o ser humano só se sente realizado momentaneamente. Terminei isso, mas logo ele já quer algo mais, tá? Nós tivemos aí algumas situações, terminamos algumas obras inconclusas que estavam em andamento, né? Foi o primeiro ano e foi difícil. No segundo ano, nós conseguimos fazer mais algumas obras, nós conseguimos entregar 18 quilômetros de asfalto com recursos próprios de Carlinda, tá? Que era uma coisa que não tinha acontecido ainda, geralmente eram recursos que vinham do Estado. Nós tivemos a nossa prestação de 2023 analisada pelo Tribunal de Contas, prestação de contas, e pela primeira vez na história de Carlinda não teve nenhum apontamento. Existe apontamento e existe alguns conselhos, algumas considerações que o tribunal faz. Foi a primeira vez que não teve nenhum apontamento. Não estou dizendo que os outros eram ruins, não, entendeu? Mas faltou alguma coisinha. No nosso 2023 foi assim, 24 foi assim, e agora nós estamos esperando os resultados de 2025, que é sempre julgado no ano subsequente. Penso que ainda deve vir bom. Isso é bom para a gente, isso é bom para o município. Tivemos também algumas obras iniciadas aí, tá? Estamos trabalhando nelas. Vamos ter mais obras agora, tá? Vamos ter anúncio de mais obras. Tivemos festa, né? O povo gosta de festa. Principalmente aqui, Carlinda. O povo de Carlinda é bom de festa. Porque alguém dizia assim: o prefeito faz muita festa. Não sou eu que faço a festa, é o povo que faz a festa. Porque sem povo não tem festa. E é um direito do povo ter festa. Biblicamente falando, uma das nações mais desenvolvidas do mundo, que até hoje está em destaque, é a nação de Israel. Eles têm pelo menos 3 festas por ano, que são festas já milenares,
que eles realizam por ano. Passado de geração em geração, né? De geração para geração. Nós aqui temos festa do agricultor, nós temos a festa do aniversário da cidade, nós temos o Réveillon, que é algo que nós colocamos aqui, entendeu? Nós iniciamos e os resultados têm sido positivos. Primeiro, positivo para o comércio. Segundo, para a nossa população. Outra coisa que eu considero muito, os nossos jovens saíam, principalmente no Réveillon, eles saíam para festas em outras cidades vizinhas, e algumas até longe. Uma noite de festa, de alegria, e depois retornavam de carro por essas estradas aí. A preocupação dos pais. Hoje, os nossos jovens, até o nosso pessoal de mais idade que não ia nas festas fora, eles estão participando da festa aqui. Nossos jovens estão em casa, graças a Deus. E até agora eu tenho orado a Deus para que nos dê sempre festas pacíficas. E no outro dia, na outra semana, as pessoas, poxa vida, a festa foi muito boa e sem problemas nenhum. Ajudamos o comércio local, porque as pessoas compram, tá? As pessoas compram no comércio para poder ir para a festa. Quem é que não quer ir bonito para a festa? Não é, moças? Não é verdade? Todos querem ir bonito para a festa. Compram, movimenta comércio e estão aqui, pertinho dos pais. Tá? Alguns até se divertindo com a presença dos pais ali, né? Temos várias situações. Esse ano passado conseguimos mais 12 quilômetros de asfalto, também com recurso próprio. Hoje eu tenho a alegria de passar ali aquele setor Renascer ali, passar ali a 23, passar ali o Maravilha e as ruas da cidade aí e ver que a cidade está servida. E vamos trabalhar para fazer mais. Depois que terminar o meu tempo, outros vão trabalhar também, tá? Se Deus abençoar, né? Se Deus abençoar, é claro, é sempre. Ele vai adquirir também, né? Certo. Tá. O que falta hoje para que os jovens se sintam inclusos da cidade onde vivem? Olha aí o que falta para os jovens se sentirem incluídos na cidade onde vivem. Primeira situação, esse daí pode ser na área política? Pode ser também. Pode ser também, né? Vamos lá. Inclusão na área profissional. A cidade tem um crescimento orgânico e as oportunidades vão surgindo conforme a cidade vai crescendo. Para que uma cidade cresça, é necessário que haja tomadas de decisões acertadas, mas é necessário que essa cidade também desperte o interesse do empresariado, de pessoas que vêm de fora para investir na cidade. A cidade não cresce por si só. Por exemplo, Carlinda passou por um momento de grande transformação nesses últimos 4 ou 5 anos. A nossa realidade aqui era de pecuária de corte, pecuária leiteira e o trabalho da agricultura familiar, que ajuda bastante a economia da nossa cidade e mantém as famílias. Com aí o agronegócio, com a soja, com o milho plantado em larga escala, o gengilim, o que acontece? Nós tivemos uma transformação, é mais movimento, é mais gente passando pela cidade, é mais emprego, e esses empregos diretos, eles também precisam dos empregos indiretos. Isso vai dando oportunidades para a cidade, vai criando oportunidades e os jovens vão tendo mais oportunidades. Agora, o jovem precisa se preparar para isso daí. Essa semana eu conversei com um jovem, ele saiu daqui alguns anos atrás porque Carlinda não tinha oportunidades. Ele saiu, foi para a região de Sorriso, trabalhar para lá, em busca de oportunidades. Lá ele se profissionalizou, lá ele se preparou, financeiramente ele se estruturou e algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, uma vinda dele aqui visitar a família, conversou comigo e disse: pastor, eu estou comprando uma areazinha de terra para mim aqui, estou comprando alguma coisa para mim aqui, porque eu gosto daqui, é minha infância, eu quero voltar para cá. Essa semana eu conversei com ele e ele me disse: pastor, voltei, estou aqui em Carlinda agora para morar, para viver aqui em Carlinda. E ele disse: e aqui eu tenho expectativa de emprego, porque estou pronto para trabalhar aqui em qualquer atividade ligada ao agronegócio.
Então, são oportunidades que vão surgindo e a gente precisa se adaptar. Nós precisamos se preparar para isso, tá? Há poucos dias atrás eu atendi um empresário do Sul. Esse empresário me trouxe um consultor da Espanha e eles vieram aqui para conversar sobre um projeto para a nossa cidade de Carlinda. Eles compraram uma área grande de terra aqui, já são proprietários dela, e eles querem colocar aí, eu creio em Deus que vai dar certo, ora a Deus que dê certo, eles compraram uma área boa de terra aí e querem colocar aqui uma usina de álcool de milho. Exemplo daquelas que estão ali em Sinop, Sorriso. Segundo ele, 400 empregos diretos, uma produção diária de 1 milhão de litros, tá, de álcool de milho. E ele me disse, vamos comprar a produção de milho de toda essa região aqui, ao em torno de aproximadamente 16, 17 cidades aqui, nós vamos comprar essa produção. Se você tem produção e você tem venda garantida, o empresário, ele investe. Investindo, gera riqueza. Gerando riqueza, mais empregos, mais oportunidades, mais necessidades. É onde o jovem precisa se preparar para corresponder a essas necessidades aí. Quando surgir, olha, precisamos de uma pessoa com essa performance aqui, precisamos de uma pessoa com essas qualidades para trabalhar aqui. Opa, eu estou pronto. Essa oportunidade é minha, tá? Muito obrigado. Existem projeção de trazer projetos técnicos ou profissionalizantes para jovens em Carlinda? Olha aí, projetos de formações técnicas para Carlinda. A prefeitura em si, ela não trabalha essa área, tá? Ela pode ajudar, ela pode incentivar, mas a prefeitura ela tem que fazer a gestão, ela tem que atender necessidades. Ela não trabalha especificamente essa área, mas existe sim alguns projetos aí, por exemplo, o Menor Aprendiz. O Menor Aprendiz tem dado oportunidades para que alguns jovens, ele entre em uma empresa, ele entre até mesmo na prefeitura. Nós já tivemos, já no meu tempo, alguns menores aprendizes trabalhando, isso é conforme surgem as vagas, tá? E aí ele vem para o mercado de trabalho, ele tem a sua primeira experiência e dali ele segue vida fora. Nós temos um exemplo aqui que eu gosto de citar, sem prejudicar nenhuma outra empresa da área, né? Mas nós temos aqui o Sicredi. O Sicredi de Carlinda, ele mudou uma situação. Vocês ainda não eram vivos, ainda não tinham nascido, mas em Carlinda nós tínhamos um problema sério. O dinheiro passava pela lotérica, tá? Ou então às vezes passava por um posto de serviço do Banco do Brasil, e ele era conduzido, às vezes, por particular, de forma camuflada, escondida, para Alta Floresta, como foi falado aqui, questão de segurança, medo de assalto, né? E nós não tínhamos uma agência presencial, com pessoas atendendo ali, com os guichês, tudo ali facilitando. Foi criado aqui o Sicredi, e o Sicredi cresceu, o Sicredi se desenvolveu. São muitos milhões de correntistas, né, em toda a região, todo o Brasil, e o Sicredi nos deu uma nova perspectiva. E muitos alunos que passaram pela escola Tancredo de Almeida Neves, passaram pelas municipais, passaram pela Tancredo de Almeida Neves, muitos desses alunos entraram no Sicredi. Primeira oportunidade de emprego, entendeu? E foram avante. Pessoas conhecidas do nosso município e foram avante. Alguns estão em outras agências bancárias, alguns já têm o seu próprio negócio. Nós tivemos isso daí, isso é empreendimentos. Agora, a necessidade faz as coisas acontecer e a oportunidade também dá condições para essas coisas acontecerem. Geralmente é o setor privado quem cria essas oportunidades, tá? Mesmo. De novo. Como jovens podem ser ouvidos na política? Olha aí, como os jovens podem ser ouvidos na política? Estando preparado.
apresentando a sua ideia e não tenham medo de errar. Às vezes o jovem se retrai, por quê? Porque ele pensou, se eu der minha opinião aqui, não vão nem me ouvir. Ou então pode ser que eu dê uma opinião errada. Não tenha medo de errar. Arrisque, tá? Faça acontecer. Fale, se expresse. Quem não é visto, não é lembrado. Então apareça, tá? Quer ir? Já deu tempo? Quando deu tempo. Tranquilo. Uma perguntinha só? Uma perguntinha, será? 45 minutos. Não, dá tempo de finalizar então. Já tinha Finalizar então. pergunta, então. Eu tenho outra aqui. Não, tem mais uma aqui. Última perguntinha bem rápida. Não, tranquilo, tranquilo. Que mensagem o senhor deixaria para os jovens da nossa escola? Ó, uma mensagem para os jovens da Escola Tancredo de Almeida Neves hoje. Saibam, jovens, que por aqui passaram muitos alunos. E uma vez que terminaram o ciclo de estudos aqui, eles foram para outros lugares, eles foram exercer suas atividades e, graças a Deus, muitos deles estão bem. Na verdade, tem deles que hoje já estão aqui como professores, né, professora Nilceia? O que é isso? Isso é resultado, tá? Aproveitem muito o tempo de vocês aqui. Vocês podem brincar, vocês podem se divertir, socializar, mas não deixe de aproveitar o tempo de aprendizado. Leve a sério. Uma outra situação que eu preciso sempre, gosto sempre de falar para os jovens, se você anda com pessoas boas, você tem tudo para se tornar um grande cidadão. Se você andar com pessoas erradas, você está a um passo de dar errado na sua vida, entendeu? Então procure sempre estar com pessoas como você ou melhores que você, tá? Acompanhe essas pessoas. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Podtan. Hoje, mais do que respostas, abrimos espaço para perguntas que precisam continuar sendo feitas. Falar sobre a presença dos jovens na política é reconhecer que o futuro está distante. Que o futuro não está distante. Ele já está em movimento aqui e agora. Agradecemos a forma especial da presença do prefeito Fernando de Oliveira Ribeiro pela disponibilidade, escuta e contribuição neste diálogo tão necessário. Que essa conversa não termine aqui, que ela continue nas salas, nas ruas, nas escolhas e nas atitudes de cada um, porque quando o jovem se posiciona, a cidade também se transforma. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo Podtan. Tá bom? Agradecendo pela sua presença. Eu agradeço a vocês pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, tá? Professora, parabéns pela iniciativa sua, dos seus alunos. Que Deus abençoe cada um de vocês e a prefeitura está ali, sempre disposta, sempre para ajudar em todas as atividades de vocês, tá?